E como nas aulas anteriores eu vou completar o capítulo anterior, Ressurreição e Reencarnação, fazer algumas observações e depois partiremos para o tema principal desta aula. Não há dúvida que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de uma maneira clara. De onde se segue negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia suas palavras serão aceitas e respeitadas sobre esse ponto e sobre muitos outros quando foram analisadas sem preconceitos. Mas a este entendimento, do ponto de vista religioso, acrescenta-se do ponto de vista filosófico as provas que resultam da observação dos fatos. Como todas as causas têm um efeito, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inseparável da humanidade. Em uma palavra, como uma lei natural. Portanto, as vidas sucessivas, isto é, pela reencarnação, revelam os seus resultados para a humanidade. Materialmente falando, se assim podemos dizer, como o movimento revela um motor que está oculto. Só ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, porque está na Terra e justificar todas as desigualdades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma, pluralidade das existências, a maioria dos ensinamentos morais do Evangelho fica difícil de entender e é por causa disso que existem interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá seu verdadeiro sentido. Como eu tinha falado na aula anterior, a reencarnação é uma lei e uma necessidade para que o espírito possa evoluir. Como fala o texto, foi confirmado pelos profetas, foi confirmado por Jesus, e só a pluralidade das existências, ou seja, das múltiplas existências, pode explicar as desigualdades e as aparentes injustiças da condição humana. Pela reencarnação ficamos a entender porque algumas injustiças aparentes, como por exemplo, eu vou citar, crianças que já nascem deficientes e outras crianças que nascem saudáveis, podemos perguntar que injustiça de Deus é esta, como muitas pessoas fazem, que uns nascem com saúde e outros nascem doentes, e através da lei da reencarnação nós sabemos que colhemos sempre o que plantamos em existências anteriores, e essas deficiências, seja na nascença, seja muitas vezes depois na vida posterior, têm a sua causa nas existências anteriores. É o próprio espírito que se adoeceu, não é um castigo divino. O próprio espírito se tornou doente e imprimiu essa doença nas suas células físicas, a partir do nascimento. Quando há a ligação do espírito com o embrião no útero materno, o espírito imprime essa desarmonia nas células físicas do novo corpo que está em construção e assim passa as deficiências do perispírito, do corpo astral, para o corpo físico. E isso é consequência dos pensamentos, dos atos e da vida que o espírito levou em existências anteriores. Também se explica através da lei da reencarnação, porque uns nascem ricos, outros nascem pobres, muitos abusaram da riqueza, desprezaram pessoas, roubaram dinheiro das pessoas, podemos considerar muitas vezes foram políticos desonestos, ou pessoas que só pensavam em si mesmas, não partilharam da sua riqueza e que agora numa nova reencarnação sofrem as consequências do seu próprio egoísmo e sofrem a escassez por causa das suas próprias ações, para poderem fazer esse aprendizado. Então não existe injustiça da parte de Deus, não existe injustiça divina. Tudo se explica pela lei da reencarnação. Cada um colhe o que planta. E isso é uma lei que ninguém consegue escapar. Agora eu queria falar acerca de um autor. Ele é um pesquisador que escreveu vários livros e ele pesquisa acerca da reencarnação. O nome dele é Ian Stevenson. E ele tem vários livros onde, através das suas pesquisas científicas, ele comprova a reencarnação. Os livros, se quiserem procurar, se quiserem comprar, eu aconselho. Também podem procurar pela internet, pode ser que vão encontrar. Chamam-se Casos Europeus de Reencarnação. E também Crianças que se lembram de vidas passadas. Tem outros títulos onde ele também fala desses casos de reencarnação. E onde mais podemos ter provas da reencarnação? Existem provas em todo lugar. Primeiramente, através da doutrina espírita, que provou, usando o método científico, foi estudada a mediunidade, foi estudado os fenómenos mediúnicos e foi observado, foi catalogado e foi atestado que existe uma inteligência extracorpórea que sobrevive à matéria física, que nós usualmente chamamos de espírito.
através dos fenómenos de efeitos físicos, levantamento de objetos, materialização de objetos, até mesmo materialização de espíritos, onde os encarnados muitas das vezes têm a oportunidade de sentir o espírito materializado. Tudo isso são provas de que o espírito sobrevive à matéria e que a reencarnação existe. Por exemplo, crianças que se lembram de vidas passadas. Nesses livros aborda sobre isso, mas é um tema comum. Crianças se lembrarem das suas existências passadas, crianças se lembrarem, saberem o nome do avô ou da avó que não conheceram na atual existência física, falarem fatos que só os pais conhecem, o pai e a mãe conhecem, casos particulares, que a criança não tinha maneira de se lembrar disso, a não ser que tenha vivido isso noutra existência. Tem muitos casos desses. Outro exemplo de provas da reencarnação são pessoas que se encontram no limiar da morte. Pessoas que sofreram acidentes, pessoas que ficaram em coma, por exemplo, relatam muitas vezes ver a luz, o túnel. Muitas delas conseguem flutuar, vêm-se desprendidas do corpo físico, conseguem observar a partir de uma certa altura, estão flutuando com o seu espírito e conseguem ver o corpo físico, conseguem ver as pessoas dentro da sala, os médicos, a família que os visitam. E muitas das vezes, quando saem do coma, conseguem relatar o que se estava a passar ali dentro da sala. Quem visitou, até mesmo as conversas que foram faladas ali. Então existem muitos casos e muitas provas de reencarnação. Não é só crianças que se lembram das suas existências passadas. Também adultos conseguem, muitas das vezes, conseguir ver ou sentir ou saber alguma coisa das suas existências passadas. Às vezes acontece em desdobramento, no estado que é falado no Livro dos Espíritos, emancipação da alma, que é um estado de desdobramento, é quando o espírito sai do corpo. Muitas das vezes a pessoa consegue acessar alguma coisa das suas existências passadas também. Pode ser, outra das provas da reencarnação é através da hipnose e da regressão, onde há o estado regressivo. Também aí muitos pacientes relatam situações de vidas passadas. Então podemos ver que existem muitas provas, até mesmo científicas, acerca da reencarnação. Provas particulares, seja de crianças, seja todos esses casos que eu falei. Existem até objetos materializados em ectoplasma, feitos dessa substância que existe em nosso corpo etérico e que tem a marca da mão, por exemplo, ou do objeto que o espírito materializou. Tudo isso são provas da sobrevivência do espírito. E agora falando acerca do nosso tema principal desta aula, que é: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Vamos ver o que é que quer dizer, o que é que os espíritos nos têm a dizer acerca deste assunto. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que os destrói. Qual é que é o princípio oposto da reencarnação? É aquele princípio ou ideia que muitas pessoas têm de que depois, quando o nosso corpo físico morre, tudo se acaba. Isso sim é que rompe os laços entre as pessoas. A reencarnação se dá ao oposto, fortalece os laços que existem entre as pessoas. Os espíritos, continuando aqui a leitura, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos felizes, por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após sua volta à erraticidade, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Às vezes uns seguem a outros juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família, ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Acerca desta passagem, os espíritos reúnem-se no plano espiritual através da afeição que sentem uns pelos outros, através da afinidade ou sintonia. Sintonia vibratória, afinidade vibratória. Então nada se rompe e nada se acaba. As nossas amizades que conservamos aqui durante a nossa vida física, as pessoas que amamos, as pessoas que gostamos, essas relações continuam no plano espiritual. Muitas das vezes as pessoas convivem e convivem juntas no plano espiritual. No período que fala aqui no livro da erraticidade. Lembram-se quando eu falei em aulas anteriores que a erraticidade é um período entre vidas. Ou seja, é um período que começa na morte do corpo físico até à próxima reencarnação. Ou seja, é todo o período que se vive nos planos espirituais. É a erraticidade. Os espíritos se encontram, procuram-se e convivem uns com os outros. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne.
Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo, nem pelo arrastamento das paixões. Podem assim percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nada afete a sua mútua afeição. Ou seja, no plano espiritual, a afeição verdadeira, os laços da alma verdadeiros de simpatia ainda são mais vivos, o sentimento ainda é mais forte. E muitas das vezes, quando reencarnamos, muitas daquelas nossas afeições que convivem connosco no plano espiritual, alguns seguem connosco na nova reencarnação, reencarnando na nossa família, família terrena, família física, ou então próximo de nós, num círculo de pessoas que fiquem próximos de nós. E acontece também de os espíritos mais adiantados se preocuparem com a evolução dos mais atrasados. Existe laços de simpatia, existe laços de afeição, e então os mais evoluídos procuram fazer avançar os espíritos mais atrasados, que pertencem à sua família, que tenham algum laço de afeição ou de convivência entre si. Isso é algo muito normal. Continuando, deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Pois os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Ou seja, aqueles que têm uma afeição verdadeira, sim, se procuram, se unem, se convivem, mas aqueles em que as relações aqui no plano físico eram mantidas só pelos interesses materiais, não existe nenhuma ligação no plano espiritual entre essas pessoas. Aquilo que as uniam era apenas as riquezas, as heranças, o dinheiro, o poder, a vaidade, seja o que for, não era a afeição verdadeira. Então, muitas das vezes, no plano espiritual, não existe uma ligação entre esses espíritos. Não se procuram mutuamente. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma sempre existe. Quanto às pessoas unidas só por interesses, realmente não são nada umas para as outras. A morte as para na terra e no céu. Aqui está. Para aquelas relações que são apenas carnais, ou seja, onde apenas existe sensualidade e sexo, também no plano espiritual não existe a afeição verdadeira e durável, a afeição espiritual, o amor verdadeiro que une estas almas. É apenas essa ligação material, é apenas uma ligação passageira. E não durável, não espiritual, digamos assim. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou. Por isso, diz, ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Ao dizer-se isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contacto com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. Ou seja, às vezes acontece até com uma certa frequência. Normalmente o núcleo familiar, as pessoas que mais estão próximas de nós, os nossos pais, os nossos avós, irmãos e irmãs, primos, primas, em geral são pessoas que nos são simpáticos, ou seja, já houve relações entre nós e entre esses nossos parentes anteriormente. Então existe uma simpatia natural, que é o resultado das vivências anteriores, é o resultado da simpatia, da afinidade vibratória. Mas também acontece com certa frequência encarnar dentro das famílias os espíritos antipáticos. Ou seja, são muitas das vezes obsessores encarnados. Pode ser qualquer familiar nosso. Pode ser o nosso pai, a nossa mãe, irmão, irmã, mulher, marido, primo, prima. Qualquer um pode se tornar um obsessor. E esses obsessores muitas vezes são aqueles espíritos antipáticos, mas dos quais existe agora uma oportunidade de entendimento com esse espírito obsessor. Normalmente é uma pessoa que vem fazer cobranças, vem nos cobrar algo. Né? E muitas das vezes até acontece de ser alguém
em que nós, particularmente em existências anteriores, não tenhamos agido da maneira mais correta para com ela. Então ela vem nos cobrar de alguma maneira numa nova encarnação. Mas nascendo na mesma família, é para que se consiga o perdão, para que se crie um entendimento e para que se desfaça as antipatias, os ódios, os rancores, os melindres, e para que se escreva uma nova história. Só através do perdão se cortem esses laços de animosidade, de ódio, de raiva, porque acontece o seguinte: se a simpatia entre os espíritos os aproxima e os une, o ódio, a raiva entre os espíritos os imanta. Da mesma maneira que o ímã atrai a limalha de ferro, também o ódio atrai o espírito a quem odiamos. Então existe uma imantação, uma ligação, exatamente como o ímã puxa a limalha. E é por essa mesma razão, enquanto um vibrar nesses sentimentos um para com o outro, existe essa imantação. E muitas das vezes nascem no mesmo lar para resolver essa situação. Acontece por vezes que o ódio, no contacto com essas pessoas, o ódio vem ao de cima, a raiva, por vezes os descontrolos emocionais, existem as cobranças, e acontece no seio das famílias aqueles crimes inexplicáveis que ninguém estava à espera, que os noticiários acabam por noticiar. E que surpreende a todas as pessoas. Pai mata a mãe, ou mata o pai, ou mata a família, o pai mata o filho. Muitas das vezes são esses espíritos obsessores, são esses espíritos onde existe essa ligação de ódio, de raiva, e muitas das vezes, em vez de haver o perdão, o entendimento, ainda se perpetua mais o ódio e a raiva e os processos obsessivos. Mas também não é só isso. Muitas das vezes, espíritos mais atrasados em termos de intelecto, de moralidade espiritual, pode reencarnar no seio de uma família que tenha mais esclarecimento e, apesar desse espírito poder ter tendências viciosas ou inferiores, ele nasce no seio dessa família para que, através dos costumes dessa família, dos hábitos, e através do ensinamento dessa família, do dia a dia, ele possa suavizar o seu caráter e possa fazer mudanças positivas em sua vida. Então, essa é a situação que acontece dentro das famílias. Existem espíritos simpáticos, que são aqueles que já têm uma ligação de vidas passadas, e também os espíritos antipáticos, devido àquela situação que eu falei. Continuando, o temor de um grande aumento da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor suficientemente desenvolvido para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos os amaria menos do que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor não tem fundamento. Supondo que um homem tenha tido 10 encarnações, isso não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Reencontrará apenas aqueles a quem amou, aos quais esteve ligado na terra por laços de parentesco ou de algum outro modo. Muitas das pessoas acham que acaba por ser um sentimento egoísta. Ou seja, que assim, como nós podemos ter através da reencarnação, podemos calhar com diversas pessoas na nossa família. E para alguns isso é um conceito estranho. Porquê? Porque o amor deles só está direcionado para a sua família terrena, física, a sua família atual. O egoísmo se revolta de alguma maneira ao considerar que esse amor familiar, parental, se pudesse espalhar para outros espíritos. Mas isso é uma coisa normal. Seria um amor muito pobre, nosso, apenas cultivarmos o amor por nossa família atual. Porque nós, no plano espiritual, temos pessoas que já estão ligadas a nós, que nos amam, que nós amamos elas. E então esse círculo se alarga muitas das vezes a cada existência. Mas isso é um processo normal, porque a cada encarnação o normal é crescermos em amor, crescermos em bondade e vermos a todos como irmãos. Mas isso não significa que por termos 10 existências físicas que tenhamos tido 10 pais, 10 mães e um número proporcional de filhos. Como o texto afirma, e através das mensagens da espiritualidade, dos espíritos que vieram passar as mensagens através das psicografias, não é exatamente assim que acontece. Muitas das vezes se repetem os papéis na reencarnação física e outras das vezes se alternam. Muitas das vezes somos os pais, outras das vezes somos os filhos. Algumas das vezes pode ser, eu vou dar aqui um exemplo que às vezes acontece, não é uma regra absoluta. Vamos supor, por exemplo, um pai e mãe tiveram um filho. Esse filho, por exemplo, pode ter acontecido um acidente e ter morrido na infância. Muitas das vezes essa criança
numa nova gravidez, o espírito dessa criança vai voltar. Isso acontece com certa frequência. Por exemplo, não é uma regra absoluta, não quer dizer que aconteça sempre assim. Pode ser que até outro espírito esteja destinado para aquele novo corpo que vai nascer, por exemplo, mas isso é uma questão que acontece. Pode acontecer, por exemplo, de essa criança que nasceu ter se tornado adulto e enquanto vive a sua vida de adulto e mantém uma relação, acontece dos seus pais desencarnar. Por exemplo, o pai desencarnar, chegou a uma idade, a idade já idosa, e desencarnou. E vamos supor que esse filho desse senhor que desencarnou, a sua esposa engravida, e pode acontecer daquele que era pai nesta existência, que foi o idoso que desencarnou, pode voltar como filho do seu próprio filho. Eu sei que isto pode causar alguma estranheza. Isto não é uma regra absoluta, mas tem casos que pode acontecer assim. Então, entendam que nem sempre temos 10 pais, 10 mães. Às vezes são os mesmos espíritos que voltam em novas posições sociais. Às vezes como filhos, como pais, como netos, e por aí fora. Puderam ver por estes exemplos, existe uma certa flexibilidade pela lei da reencarnação. Porque o que importa é desenvolver o amor e a afeição entre os espíritos. Isso é o que está acima de tudo. Vamos continuar. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina nega com toda a certeza e de forma categórica a pré-existência da alma. Acontece que se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior existiria entre elas. Seriam, portanto, completamente estranhas umas às outras. O pai seria estranho ao seu filho e, deste modo, a filiação das famílias se encontraria reduzida apenas à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Resultaria que não haveria nenhum motivo para se orgulhar por ter tido como antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes poderão já ter-se conhecido, ter vivido juntos, se amado e poderão se reencontrar noutras reencarnações para estreitar seus laços de simpatia. Ou seja, pela teoria negacionista, a maioria do pensamento que as pessoas têm, quando o corpo físico morre, se acaba tudo, não existe a sobrevivência do espírito, não existe a continuação da vida. Para essas pessoas, o que é que aconteceria? Por exemplo, quando há a reencarnação, nós já falamos que provavelmente já houve relações entre esses espíritos numa existência anterior. Por esta doutrina negacionista, que nega a sobrevivência do espírito e a pluralidade das existências, não haveria nenhuma ligação entre os espíritos que foram viver aquela existência. Então, o espírito do filho não teria qualquer ligação com o espírito do pai e vice-versa. Ou seja, não haveria nenhuma ligação anterior de vidas passadas, porque, segundo esta doutrina, a vida não continua depois da morte física. Como vemos, a lei da reencarnação é muito mais profunda do que isso. Seria dizer, por exemplo, que todos os espíritos que tivessem nascido numa determinada existência física seriam todos estranhos uns aos outros, porque não havia ligação anterior da alma, segundo esta doutrina negacionista, que algumas pessoas fazem ou acolhem essa ideia para si mesmos. Às vezes sem grande convicção, diga-se em verdade. É mais uma incerteza do que uma convicção. Continuando. Isto tudo em relação ao passado. Quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais que resulta da não reencarnação, a sorte das almas estaria irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte da alma resultaria na interrupção de todo o progresso, pois, desde que se considera que há progresso, já não há mais sorte definida marcada. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre e sem esperança de algum dia se aproximarem. De tal modo que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos e irmãs, amigos, nunca terão a certeza de se reverem, significa a mais completa quebra dos laços de família. Este trecho que eu li aqui é acerca da visão que a Igreja tem da vida depois da morte, onde ainda ensinam o inferno eterno e o purgatório, e por aí adiante. Isso significaria dizer que é também o rompimento dos laços familiares. Porquê? Vamos supor que alguém desencarna e vai para o inferno que a Igreja considera eterno. Mas teve outro familiar que levou uma vida mais digna, mais correta, vai para os céus. Vamos utilizar esta palavra. Vai para os céus ou para as dimensões superiores. Significa que esses familiares nunca mais se vão reencontrar.
então é a quebra dos laços de família. Felizmente sabemos que esse tipo de ideias que ainda se ensinam não está de acordo com a verdade. Eu já falei sobre isso noutras aulas. Não existe o inferno eterno, nem existe condenações eternas. Aliás, nem existe condenações. É o próprio Espírito que se condena a si mesmo pela sua maldade, negatividade, os maus atos, os maus pensamentos. E então, essa doutrina também, a da Igreja, em relação à vida depois da morte, quebra os laços de família e não está de acordo com a verdade. Muitas das vezes, essa doutrina foi ensinada para trazer medo às pessoas, o medo do fogo do inferno, do sofrer eternamente, e também para manipular através do medo. O medo paralisa a alma. Quando as pessoas têm medo, ficam paralisadas, não avançam, não evoluem. Então, o medo é uma forma de manipulação. Também tem este lado. Vamos terminar aqui este texto e fazer mais algumas observações. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram se reencontram na Terra e no espaço e progridem juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se afundaram. Enfim, com a reencarnação, há eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de amor. Ou seja, através da lei da reencarnação, nós como espíritos, temos a oportunidade de reforçar os laços com aqueles de quem amamos ou de quem convivemos, também desfazer as antipatias, os ódios, lançar um perdão sobre todas as negatividades, sobre todas as animosidades, e podemos evoluir constantemente, continuamente, cada vez mais ao rumo da felicidade. Porque a evolução é sinónimo de felicidade. Nós evoluímos cada vez mais para nos tornarmos mais felizes. Quanto maior a evolução, maior felicidade, maior conexão com Deus, maior conexão com o universo e com as leis da natureza, com as leis de Deus. Quanto mais houver proximidade do Espírito para com Deus, maior é a sua felicidade. Mas essa felicidade, temos de entender bem o que é essa felicidade. Não é, muitas das vezes, a felicidade que muitos humanos julgam. Das riquezas, do poder, da vaidade, da eterna juventude e por aí fora. Nada tem a ver com essas coisas que são transitórias. A verdadeira felicidade é imortal. Então precisamos definir para nós mesmos o que é a verdadeira felicidade. Que é a felicidade da alma, dos valores do espírito, os valores que cultivarmos dentro de nós, todas as melhoras que pudermos fazer em nosso íntimo, a reforma íntima, que a doutrina espírita tanto advoga e incentiva, porque sem a reforma íntima de todos nós, fica difícil alcançar um estado de maior felicidade. E quem se recusa a evoluir vai acabar por continuar num padrão baixo de vibração e perpetuar lições e de sofrer certas e determinadas coisas, porque se recusa a ver e a ouvir. Continuando, em resumo, são apresentadas 4 alternativas para o homem sobre o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, conforme afirma a doutrina materialista. Ou seja, um pensamento que ainda uma grande parte da humanidade, talvez até a maioria, ainda professa e ainda acha que é assim. Depois da morte física é o nada, o fim da consciência, nada sobrevive. Opção número 2. Ser integrado ao todo universal, conforme afirma a doutrina panteísta. Isto seria admitir, a doutrina panteísta, seria admitir que depois da morte do corpo físico, nós retornaríamos ao todo e perderíamos a nossa individualidade como ser. As nossas inclinações, todas as nossas aquisições espirituais, até mesmo perderíamos o nosso caráter e a nossa individualidade, quem nós somos. Segundo esta opção, a doutrina panteísta. Terceira opção, a individualidade da alma com a fixação definitiva do destino de acordo com a doutrina da Igreja. Com a doutrina da Igreja, cada um estaria fixado em um lugar e lá permaneceria. E não poderia voltar a reencarnar e também ficaria separado daqueles que provavelmente ama por causa de estarem em diferentes lugares. Um no reino dos céus, outro poderia estar no inferno, segundo a teoria da Igreja, ou como a Igreja ensina. E temos a opção número 4, que é a que corresponde à realidade e é que a doutrina espírita ensina. Individualidade da alma com progresso ao infinito, conforme a doutrina espírita, ou seja, progresso ao infinito. Nunca acaba o progresso que nós podemos realizar. E para haver progresso é necessário que nós
nascemos de novo, como eu falei na aula anterior, em que Jesus fala para Nicodemos: não fiques surpreendido, mais ou menos por estas palavras, não fiques surpreendido por eu revelar que devereis nascer de novo, ou que é necessário nascer de novo. Porque ao nascermos de novo temos a oportunidade de evoluir continuamente. Só assim atingiremos um estado de felicidade, de beatitude, de contemplação, de verdadeira evolução e união com Deus. Não existe felicidade fora de Deus. Isso é uma ilusão. É uma ilusão material, é uma ilusão da mátria. Esse é um ensinamento de Paramahansa Yogananda, que eu gosto bastante, onde ele fala, mais ou menos por estas palavras, que a maior dificuldade do ser humano é entender que Deus é a própria felicidade. Porque o ser humano tem tendência a procurar a felicidade em mil e uma coisas, em mil e uma ilusões, mil e um vícios, poder, vaidade, luxúria, enfim, mil e uma coisas, mas não entende que Deus é o caminho da felicidade, porque Deus é a prosperidade absoluta, é a felicidade absoluta, é a paz imperecível, é a evolução contínua. Ou seja, podemos atingir tudo o que quisermos, bastante fazer a conexão com Deus. Deus é a fonte de toda a prosperidade. Muitas pessoas não entendem isso. Não foi Deus que criou o universo, não foi Deus que criou todas as coisas. Querem maior prosperidade que essa? Então, se querem prosperidade, por exemplo, se conectem com Deus. Comecem a agradecer a vida diária que tenham. Comecem a agradecer todas as coisas que têm ao seu dispor e que enriquecem as vossas vidas. Então, a maior dificuldade para o ser humano é se identificar com Deus como aquele que pode suprir e supre todas as nossas necessidades, seja emocionais, seja mentais, seja espirituais, seja materiais. Deus supre se nós fizermos essa conexão, se nós fizermos essa ligação com fé, com amor e nos melhorarmos, fazermos a reforma íntima, cada vez mais nos estamos nutrindo, nos suprindo dessa força divina e trazendo isso para a nossa vida. Isso é que é a verdadeira felicidade e não as mil e uma ilusões que nos fomos ensinados ou fomos deseducados desde a nossa infância. Que temos que ser ricos, não tem nada de mal com a riqueza. Se nós formos ricos e soubermos usar a riqueza, muito bem. E se pudermos ter uma vida confortável, ainda melhor. Mas, por exemplo, aquela visão, só se é alguma coisa na vida se for rico, só se é alguma coisa se tiver algum cargo ou algum emprego mais renomado, por exemplo, tudo isso são ilusões. São ilusões que prendem as pessoas à materialidade e que lhes impedem de obter esse conhecimento superior da alma. Então é necessária essa identificação com Deus. E se identificar com Deus é se identificar com o seu próprio Espírito. Porque nós somos feitos à semelhança de Deus. E para finalizar aqui o texto, de acordo com as duas primeiras, as duas primeiras são as opções que eu acabei de ler. Os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de reencontro com a terceira. Há chance de se rever, contando que se esteja no mesmo lugar, que pode ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão contínua, existe a certeza de que as relações entre aqueles que se amaram não se interrompem. E é isso que constitui a verdadeira fé. Pela pluralidade das existências, continuaremos sempre a viver, não estaremos fixos em nenhum lugar. As relações continuam e se fortalecem entre os espíritos, seja na dimensão física, na terceira dimensão, seja nos planos espirituais. A vida se perpetua, então a lei da reencarnação é que está mais de acordo com a lógica e com a justiça divina. As outras opções não estão de acordo com a justiça divina, portanto são falsas. Foi um prazer estar aqui com vocês, é um prazer divulgar estas mensagens do Evangelho que trazem luz para a nossa vida, nos ajudam a viver com outra consciência, ajudam-nos a expandir a nossa consciência e que possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia-a-dia e cada dia nos vamos transformando, como a doutrina espírita fala, fazendo a nossa autorreforma e cada dia que passa possamos ser melhores seres humanos. Isso é um trabalho individual que só cada um poderá fazer. Eu agradeço a vossa presença, até à próxima terça-feira, tenham uma boa semana, fiquem com Deus.